A população residente deve ser avaliada de acordo com um dos seguintes critérios, e aí eu destaco, então, o novo, né, o conteúdo que a gente vai ver aqui agora, em diante da disciplina, desse tema, né, da demanda de água, do estudo de demanda de água, que é entender também o estudo da população, né, que através dessa população a gente vai definir o consumo de água. Então, ele fala lá que esse estudo da população tem que ser mediante a extrapolação de tendências de crescimento, definidas aí por dados estatísticos suficientes aí para construir uma série histórica, né? Então, nós vamos entender até essa questão, né? Quando a gente tem aí uma cidade que já existe, a gente precisa, por exemplo, ampliar o sistema. Para qual população que eu vou ampliar o sistema de abastecimento de água? Ou preciso de implantar um sistema completo para um lugar que já existe. E para um lugar que não tem população ainda sitiada ali, né? Então, por exemplo, um loteamento novo. Então, nessas duas situações, a gente vai ter ali uma extrapolação, né, desse crescimento aí, que nós vamos ver aqui como que pode ser feito através, então, dessas modelagens matemáticas, utilizando dados estatísticos. Então, a gente vai utilizar modelos matemáticos, né, ou empregos de métodos que considerem os índices de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo e correntes migratórias, mediante, então, a aplicação à última, né, população conhecida da comunidade em estudo das mesmas tendências verificadas em comunidades com características análogas às da comunidade em estudo, quando inexistirem dados característicos suficientes para construir uma série histórica. Então, ou seja, para poder estimar essa população nossa de projeto, né, fim de plano ali, quando já a área tiver, né, por exemplo, um loteamento, tiver tudo ocupada, ou a mesma, né, para aquela cidade que vai precisar de ampliar o seu sistema, melhorar o seu sistema de abastecimento de água, a gente tem essas duas opções, né? Uma cidade e também uma comunidade, né? Suponhamos que a gente seja convidado para fazer um estudo de concepção de uma comunidade, né, em área rural, né? Então, ela já existe. Nós vamos ter que trabalhar ali. Tem dados estatísticos que eu posso, então, fazer uma extrapolação da tendência de crescimento para daqui 10, 20, 30 anos. Eu vou projetar minha infraestrutura para um período de projeto. Não posso projetar minha infraestrutura e construir a tubulação, a rede, extração e tratamento de água, tudo para a situação atual. Não, eu tenho que construir para uma condição futura, onde ela já consiga me atender ali, né, as minhas demandas, porque já tenho que fazer o meu investimento prevendo aí essa possibilidade de crescimento, né? Então, eu tenho duas formas para poder definir essa população que eu vou atender, né, a fim de plano aí. Eu posso fazer, então, através dessa extrapolação, com esses dados aí matemáticos, né, ou então eu posso utilizar, como está colocando aqui na segunda opção, né, a BNT me dá né, essas possibilidades, né, através aí de um levantamento próximo, né, da comunidade ou da cidade onde eu estou fazendo, quando não tiver dados aí estatísticos mínimos suficientes para uma série histórica. Então, eu vou, né, importar aí de uma comunidade, de uma localidade próxima, né, uma taxa de crescimento, né, uma extrapolação né, da população aí para um determinado período de projeto que eu vou estar trabalhando. Então, é uma outra opção, naturalmente, que a gente vai, né, preferir usar sempre que possível dados da própria comunidade aí que remetem, então, a essa
taxa de crescimento já existente, né? Essa condição de crescimento já existente, já monitorada, o que é a tendência, né? E aí fazer uma projeção. Então, lembrando, isso são projeções, a gente entra numa nova abordagem aqui desse estudo da demanda, que é a partir, então, dessa projeção da população, né? Então, vamos lá. Então, o estudo da população ela é baseada em métodos de projeção populacional, né, e a gente vai focar aqui naqueles, né, mais utilizados aí em projetos aí de sistema de abastecimento de água, né, aqueles mais voltados para o saneamento mesmo, principalmente na questão da água e esgoto. Então, quando fala em projeção populacional, a gente está assumindo aqui, né, tendências de crescimento. Então, isso tudo vai de acordo com, né, cenários que a gente montar, cenários, né, por exemplo, de crescimento econômico, cenários de expansão urbana, né? Então, são cenários que a gente tem que estabelecer aí para fazer essa projeção. Esses cenários podem mudar, né? Devido aí a alguma situação econômica, devido a alguma situação política, isso tudo pode influenciar no cenário. Então, a gente está projetando para um cenário atual, mas a gente tem que ir acompanhando, né, a evolução desses cenários, aí em termos de consumo de água, para depois ver como que o nosso sistema de abastecimento vai funcionar. Suponhamos que a gente projete para um cenário de pouco crescimento, e do nada aparece lá né, uma variável que influenciadora fortemente do crescimento, que seria uma indústria que vem para a cidade, que ainda não estava sendo, né, projetada ali, não estava sendo pensada, e que, a partir, né, de alguns anos, surgiu como, né, uma variável nova. E aí vai ajudar, então, no crescimento da população, porque vai trazer pessoas de fora, né? Então, vai aumentar a população da cidade. Então, tem que ser revisto o sistema nesse sentido. Então, a gente assume um cenário, tá, para a projeção populacional. A princípio, a gente assume um cenário de algo que a gente já vem observando, tá? Essa aí é a análise. Então, o primeiro elemento aqui para a gente fazer esse estudo populacional é o período de projeto, né? Então, as considerações, então, que a gente vai adotar para o estudo populacional. Uma instalação para abastecimento de água deve estar preparada para suprir um conjunto amplo e diferenciado de demandas que a gente viu, né? Dimensionamento de cada uma das unidades deve considerar o período futuro de alcance do sistema e não apenas a realidade presente. Período do projeto ou alcance do projeto, ou ainda horizonte de projeto. Então, é isso, né? A gente pode denominar de período do projeto, alcance do projeto ou horizonte do projeto, tá bom? Esse termo, que é justamente, né, esse período que a gente vai estabelecer para o futuro, que a nossa obra ali vai, então, ser projetada e suportar, né, a partir daquela demanda ali. Definição do alcance do projeto é uma questão de grande importância. Eu tinha falado aqui, né, do ponto de vista econômico, diferentes alcances podem determinar diferentes desempenhos econômico, financeiro, né? Quanto maior for o alcance do projeto, maior tende a ser o custo da obra, né? Se a gente entender que quanto maior for o alcance do projeto, maior tempo, né, de projeto ali, e com esse tempo ter um maior crescimento, se a gente está assumindo, né, nessa projeção um crescimento, então, naturalmente que vamos ter aí uma população maior, né, se a gente está assumindo um crescimento, né, dessa população. Então, vai incidir, né, na questão econômica. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode instalar uma infraestrutura sem que ela já consiga atender uma condição, né, uma condição futura, porque a gente não tem toda hora condições nem econômicas, técnicas, né,
para poder ficar construindo, né, todo momento. Então, a infraestrutura ela já é implantada para suportar, vamos dizer assim, ou para atender, né, uma necessidade aí futura. Pode ser, então, previsto de uma maneira global ou individualizada por unidade do sistema. Então, e a depender dos estudos e do porte do empreendimento. Então, para sistemas menores, aí está falando de porte de empreendimento, né? Uma pequena comunidade, 500 mil habitantes, né? A gente consegue estabelecer um período só. Olha, eu vou projetar para um período de 10, 20 anos, né? 10 anos atende, é o recurso que eu tenho, né? Então, eu vou projetar para 10 anos. Agora, uma comunidade maior, uma cidade, né? Vamos ter que rever o sistema de abastecimento da cidade, ampliar e tal. Então, a gente, né, vai ter um sistema de porte maior, né, o recurso, né, que eu vou precisar também é maior. Então, se eu precisar de ampliar ele, depois o custo vai ser maior. Então, é preferível eu já investir agora, né, e fazer uma obra só para atender uma condição maior do que daqui a um tempo curto eu já ter que mexer de novo na infraestrutura e fazer uma outra obra, né? E também ele fala dessa possibilidade, né, principalmente quando empreendimentos de maior porte, cidades maiores, né, a gente consegue, então, pensar em períodos de projeto ali, individualizado por unidade do sistema. Então, aquilo que a gente viu lá naquele exemplo, né, a gente projetou a produção para 10 anos, né, e depois projetamos o sistema de produção para 10 anos e depois projetamos a rede de distribuição para 20 anos. Então, isso é possível, né? Quem vai definir isso, no final das contas, vai ser, né, o concedente ali, né? Pode ser tanto quem está te contratando, por exemplo, uma concessionária, né? Está te contratando para poder fazer uma ampliação do sistema dela. Assim como, por exemplo, um empreendedor, né? Que está também fazendo ali um loteamento novo e tal. E, no final das contas, né? Não somente quem vai investir o dinheiro, mas também quem é o responsável, né? O concedente pelo aquele serviço, né? Ou está como responsável pela concessão daquele serviço, por exemplo, no caso de uma empresa, né, privada como a Saneouro. Então, precisa de ter autorização para estabelecer essas questões, não somente quem vai investir, mas também quem está operando e concedendo serviço. E aí, os tempos, né, que a gente utiliza, né, os períodos de projeto, né, mais comum, variam aí de 10 a 30 anos, né, e comumente, né, utiliza-se um período de 20 anos, né, para essas obras aí, principalmente a partir de médio porte, de empreendimentos de abastecimento de água, né, então pensando aí de populações, né, acima aí de 20 mil habitantes, a gente já começa trabalhando, então, um período de projeto acima de 20 anos, mas pode acontecer, né, de algum, né, etapa, né, ser menos ou, né, inclusive até ser mais prolongada. Mas, no final das contas, vai ser ali, né? É a concessionária, né? É o concedente e um empresário, né? Um empreendedor que vai estar, né, fazendo um estudo econômico também, né? Então, a gente vem aqui, olha, né, com outra análise, que é os tipos de população, né? Então, a gente vai lá. Quais são as populações de projeto, né? Quais são os tipos de população de projeto? Elas vão influenciar diretamente no dimensionamento de um sistema de abastecimento de água. Então, nós vamos ver por que, conhecendo, né, que tipo de população são essas. Nós temos uma população residente, que é aquela formada por pessoas que têm domicílio como residência habitual, né? Então, elas vivem ali naquele local, então vão, né, consumir água ali durante o ano todo, né? Nós temos uma população que pode ser flutuante, que é proveniente de outras comunidades, que transferem-se ocasionalmente para a área considerada.
nossa área de projeto, né, impondo ao sistema de abastecimento de água consumo unitário similar ao da população residente. Então, são pessoas que vão para ali, ficar um determinado período e vão consumir água da mesma forma que o residente consome, para fazer seus, né, o consumo doméstico, né, domiciliar ali, mas também ele vai ter relação com a cidade de outras formas. Na parte comercial, ele está transitando, então, o público, né, e eventualmente até na questão industrial, né? Então, é uma população que vai para, né, residir ali um determinado período, né? Então, isso ocorre muito em cidades turísticas, então, período, né, de férias, verão, né, cidades litorâneas, festas, né, festival de inverno. Então, quando a gente tem uma população que sitia ali, né, mais tempo. E tem uma população também que a gente pode considerar, né, no projeto, que é a temporária, proveniente de outras comunidades ou de outras áreas da comunidade que transfere para a área abastecível, impondo o sistema consumo unitário inferior ao atribuído à população, enquanto presente na área em função das atividades que aí exerce. É até difícil a gente estabelecer isso, né? A pessoa, né, se transfere para aquela área em determinado período, mas, de alguma forma, ela vai consumir menos do que o residente, né? Então, a gente consegue ver isso em situações onde é um final de semana curto, né? É um evento muito específico, né? E que não se repete na cidade, né? Então, ela vai fazer lá um congresso, vai fazer um encontro regional, não são coisas que se repetem, né, rotineiramente ali, por uma questão de época do ano, de férias, né, ou de algum feriado, nada disso. Então, é uma coisa bem específica, né? Então, as pessoas vão para lá, ficam, né, residentes lá um determinado período curto, né, e que acabam não tendo um consumo, né, de água, né, equiparável aí para aqueles residentes ali, ou para aquela população flutuante que ficou lá um final de semana, uma semana, um mês, né, por questões aí de viagem, de férias, festas e etc. Olha só, essa análise aqui é bem interessante para a gente enxergar um pouco essa condição de população flutuante, tá? Que são as variações advindas aí dessa população ao longo do ano, né? Então, a gente tem lá vazões que estão associadas, né? As vazões de água, né? Que estão associadas a esse consumo aí da população que é ocupada ali normal, né? Ocupação normal, os residentes. A gente tem uma ocupação de férias, né? Durante então os períodos de férias, se for uma cidade, né, que tem um atrativo turístico para o período de férias, então uma cidade litorânea, cidades onde que atraem, né, o turista para o período de férias, né, que possam durar aí 2 meses, né, e ocupação em feriados, como final de ano, Carnaval, Semana Santa, né, que também atrai ali e gera essa população flutuante. Então, esse gráfico, ele traz para nós aí, né, essa análise de população flutuante ao longo do ano, né, de uma cidade turística típica aí, né, e aí a gente tem lá, né, o período de férias, né, então aqui no eixo que a gente tem, nesse eixo que a gente tem, né, os meses do ano, e no eixo Y aqui a gente tem a população, né, então a gente tem uma população, né, da ocupação normal, né, e aí, ao longo do ano, a gente tem lá um período de férias de janeiro, julho, um período maior, né, onde a gente tem um aumento da população, né, que vai se residir nesse período aqui. Picos, olha só, em feriados, né, festivos como Carnaval, Semana Santa, fim de ano, né, são períodos menores, mas a gente tem uma população muito grande. Então, a gente tem que ficar atento para o sistema, né, nosso dar conta de atender aí essas populações, né, durante esse momento, né? Tem algumas que vão demandar períodos maiores, né? Mas tem outras que são períodos menores, mas com populações
muito superiores àquela normal. Então, o sistema nosso precisa, né, de ser projetado, né, dimensionado, para atender essas condições de variações, né? O K1 e o K2 ele ajuda bem nesse sentido, né? Para trazer então essa variação do dia de maior consumo, hora de maior consumo, né? E a gente conhecer também essas populações flutuantes é importante, né? Então, a estimativa delas aí pode ser feita através de registro de consumo de água e de energia elétrica, então, principalmente de consumo de energia elétrica, né? Pode, então, nos dar esse indicativo aí, né? Da população que aumentou naquele período, indicação de ocupação da capacidade de alojamento, né, nos hotéis, por exemplo, em Ouro Preto, nas repúblicas, e também medições nas estradas de acesso, né, então as barreiras aí de acesso à cidade, né, podendo também serem utilizadas para poder contabilizar, né, aquela população que aumentou ali naquele determinado período. Então, é importante a gente compreender isso e levar isso para o projeto nosso, né, do sistema de abastecimento de água. Agora, pensando já, né, nos métodos de projeções populacionais, né, a gente tem métodos aqui aplicáveis ao estudo demográficos, são métodos aí de componentes demográficos que consideram aí variáveis como fecundidade, mortalidade, migração. Nesse aí são formuladas hipóteses de comportamento futuro, né, em função desse comportamento demográfico da população. Tem também métodos aí de extrapolação gráfica, que consiste no traçado de uma curva arbitrária que se ajusta aos dados já observados da população. Então, né, vai observando o crescimento, né, evolução ali da população ao longo do tempo, né, que tende a um crescimento, então tem essa curva, né, de crescimento, e aí, em função dessa curva, pode ser gerada aí, né, um prolongamento dela para aquele período de projeto nosso, né, utilizando, inclusive, aí, aquela história de usar dados com condições parecidas, não da mesma localidade, mas com condições de populações semelhantes, né? Então, a gente importar aí esses dados, né? Dessa extrapolação gráfica. E os métodos matemáticos, que são aí previsão da população estabelecida por meio de equações com parâmetros obtidos a partir de dados censitários conhecidos. Então, a gente tem ali os dados da população, né? Da quantidade da população, e aí a gente vai utilizar, então, alguns modelos matemáticos já definidos aí, que são utilizados aí em projetos de saneamento. Então, esse conjunto de métodos, né, matemáticos aí que a gente vai utilizar. Então, pessoal, dos métodos de projeções populacionais, aqueles, né, métodos matemáticos mais utilizados em projetos de saneamento são o método aritmético, né, que ele trabalha com uma taxa de crescimento constante para os anos que seguem, a partir aí de dados populacionais conhecidos, né, aqueles dados censitários ali, que a gente então conseguiu estabelecer, né, essa taxa de crescimento. Admite que a população varie linearmente com o tempo, né, então ele admite que ela vai variar de forma linear com o tempo, né, não vai ter nenhuma variação, né, mais abrupta ou de estabilização, né, ela varia de forma linear. Pode ser utilizado para a previsão de um período pequeno, né, de 5 até 5 anos, de 1 a 5 anos, né, então para elementos de projeto que a gente precisa definir um período de projeto menor, ele atende também muito bem, né, e para a previsão por um período muito longo, torna-se acentuada a discrepância com a realidade. Então, períodos acima de 30 anos, até mesmo de 20 anos, né? Uma vez que o crescimento é pressuposto ilimitado. Então, a gente variando de forma linear, né, o crescimento, a gente não está considerando que
esse crescimento ali populacional pode ser uma hora interrompido ou mesmo acelerado por algum, né, eventualmente alguma variável ali econômica, social, né, uma empresa que abriu ou fechou, uma indústria que abriu ou fechou na cidade. Então, essas condições, né, econômicas e até mesmo políticas, né, podem influenciar no crescimento ali, se é baixo ou, né, se está prevendo um crescimento muito alto em função do último período que observou, né? Então, essa é a limitação do método, é um método bem fácil de ser utilizado, nós vamos ver, mas que trazem aí essas limitações e a gente tem que ficar atento para elas. O método geométrico, né, vai diferenciar aí, tendo em vista que ele adota, né, considera o crescimento populacional em função da população de cada instante. Então, para cada instante, aquela taxa de crescimento nosso vai variar, ela não vai ser mais constante e linear, né? Esse também pode ser um problema do método, a gente vai ver bem na questão da curva que ele geralmente, a equação, né, gera para nós, né? Então, pode aí superestimar, por exemplo, um crescimento populacional, né? Desconsiderando aí essas condições, né? Que podem aí reduzir a taxa de crescimento, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Também utilizado aí, né? Mais facilmente, mais recomendado também para estimativa de menor prazo, de tempo de projeto aí. E o método da curva logística, que é um crescimento populacional seguindo aí uma relação que estabelece uma curva em forma de S. Então, ela tem, né, um momento que ela inicia, né, o crescimento de forma mais acentuada, e depois esse crescimento ele vai, né, se estabilizando até gerar um valor de saturação da população. Então, ele já define, né, um valor de saturação da população, por exemplo, no final de projeto que a gente já estiver estabelecendo ali, 20, 30 anos, né? E pode ser que isso não ocorra de fato, né? Então, é um comportamento também que pode ser que não ocorra. Mas vamos ver aqui, no quadro a gente apresenta aqui, né, os métodos, esses 3 métodos matemáticos aí, mais utilizados aí para projeção populacional em projeto de saneamento, né, o aritmético, geométrico e logístico. Aqui a gente tem as fórmulas de projeção, né, da população para aquele tempo que a gente está buscando, né, a população, então, o PT aqui é a população estimada no ano. Então, se eu quero uma população para 20 anos, né, para fim de projeto, qual que é? Eu quero uma população até 20 anos, então, ano 1, 2, 3, 4, então eu vou jogando aqui, né, a população estimada, né, para cada ano, né, então, que é o tempo aqui, ó, o T aqui vai ser, né, o meu tempo, né, que eu vou na população no ano 1, ano 2, né, então, a população inicial eu tenho aqui no T0, né, assim como, né, o P0 é a população inicial, né, e depois eu vou ter nos anos subsequentes aí dela. A gente tem, então, na projeção aritmética e nas outras projeções, né, os coeficientes, né, que a gente adota para a taxa de crescimento, né, que vão gerar, então, esse comportamento aqui gráfico, né, representado aqui nessas curvas aqui. Então, o crescimento linear, geométrico e esse em forma de S que o crescimento logístico gera. Então, todos eles aqui estão suscetíveis a variáveis que, num primeiro momento, não foram consideradas ali em um cenário adotado de crescimento, né? Então, a gente adota um cenário de crescimento que vai, né, também além dos dados censitários, né? A gente também tem que conhecer também as projeções, por exemplo, econômicas, políticas do município, no sentido já de prever um maior ou menor crescimento, tá? Então, a gente tem que olhar além, né, dos dados de população que, né, a gente tem no histórico aí.
Não é fácil, né? Fazer projeção populacional não é fácil. Agora, lembrando que isso aqui a gente está fazendo para uma cidade que já existe, para uma localidade que já existe. Vai ser diferente, por exemplo, quando a gente já estiver definindo uma população de projeto para um novo bairro, né? Um loteamento e tal. Vai ser diferente, porque ali não tem, né, um crescimento já observado e a gente vai estabelecer uma área de ocupação para ele, né, que é o loteamento, o bairro, né, e através dessa área de ocupação, né, possível, a gente vai, então, prever que toda ela seja ocupada. Mais na frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria já trazer essa compreensão, né? Então, a gente vai usar essas projeções aqui, né, matemáticas, para estudo populacional em caso de, né, cidades e localidades já existentes, onde a gente precisa, então, de fazer um estudo, né, do sistema atual para poder prever alguma melhoria aí de parte do sistema, por exemplo, a captação, a ETA, né? Não, a ETA não está suportando a quantidade de água, então vamos melhorar, né? Vamos melhorar a ETA. Vamos fazer uma obra de melhoria da ETA. Então, a gente tem que fazer um estudo populacional, né, daquela cidade ou daquela localidade. Aí, nesse slide aqui, eu queria destacar mais do que essa questão, né, da distribuição populacional dos municípios no Brasil, que é a taxa de crescimento. Esse gráfico aqui, essa figura que está aqui abaixo, é um gráfico, né, que traz aí uma avaliação para o ano 2015, né, das taxas de crescimento, tá? Taxa geométrica de crescimento de 2014 a 2015 das cidades brasileiras, aí em grupos, né, de população. Então, o primeiro grupo, até 20 mil habitantes, olha só. E aí a gente tem na legenda aqui a indicação da quantidade de cidades que teve, por exemplo, um comportamento, por exemplo, olha aqui, olha, menor que 0%. Né? Então, um crescimento negativo, né? Então, a gente tem um crescimento negativo aqui, por exemplo, nas cidades de até 20 mil habitantes, né, de 1.224 cidades. Num total aí de cidades, somadas essas todas aqui, deve chegar aí a quase 40% dessas cidades, né? Mas no Brasil como um todo, né, a taxa de crescimento maior do que 2 ou igual a 2 ocorreu, olha só, em apenas 5% dos municípios, né? Então, essa é uma informação importante. Olha só como é que comporta essa taxa de crescimento negativo, né? De maior forma aí, nas cidades menores, até 20 mil habitantes, depois seguindo, olha só, ela tem uma certa proporcionalidade em função do porte da cidade. Então, quanto maior o porte da cidade, menor a gente teve aí a taxa menor do que zero, ou de crescimento negativo, né? Mas, né, a gente observa aqui também, mesmo que não ocorreram taxas negativas, a gente observa, né, principalmente aí nas cidades aí, né, de 20 mil, 50 mil e até 100 mil habitantes, né, um crescimento, olha só, até 0,5% e até 1%, né, que seria aqui, né, essa barra toda. Então, aquelas cidades que variaram, né, de taxa negativa até 1%, né, foram, né, a maior parte das cidades aí até 100 mil habitantes. Então, nas cidades com população até 100 mil habitantes, a maior parte dessas cidades teve aí uma taxa geométrica de crescimento que variou de negativo até 1%. Então, um crescimento de 1%, né? Então, isso aí é um fato bem relevante para a gente considerar. E fica também uma informação de alerta, né? Quando a gente vai fazer nosso estudo de projeção populacional, né? Podemos também utilizar, né, uma taxa dessa, né, que é feita através desses estudos, né, do próprio IBGE aí, né? E aí, pessoal, a gente tem, então, como indicativo também dessa ocupação do espaço, né, para a gente ficar alerta com essa taxa de crescimento que a gente vem tendo,
através da densidade populacional, né? Então, independente do método que a gente escolher para fazer a projeção, a gente deve ter uma coerência com essa densidade que a gente já espera, né, da área, né, para a situação atual, futura ou de saturação. Então, de saturação, né, a gente lembra aí, dentro das condições que a gente vai estar trabalhando aqui, para o loteamento. Então, a gente vai ver uma situação onde que todo loteamento vai estar ocupado, né, com aquela taxa de ocupação que ele pode ter ali em função dos parâmetros urbanísticos definidos lá na lei de uso e ocupação do solo e no capítulo lá de parcelamento do solo, né? Então, qual que é a capacidade máxima que ele pode suportar ali, né? Que seria essa população, né, de saturação ali. Aí essa tabela traz para a gente, né, alguns indicativos aí de densidade populacional, né, por área aí, né, em hectare e em quilômetros quadrados, em áreas, por exemplo, residenciais, né, áreas comerciais, né, áreas industriais, em total aí excluindo parques e outros equipamentos de grande porte que ocupam muita área na cidade, né, e não tem população ali nele, né? Então, excluindo essas áreas aí, né, a gente então tem uma densidade já esperada, né? Então, quando a gente vai fazer essa projeção populacional, a gente pode, né, recorrer depois a esses dados, né, no sentido de verificar e checar se a minha projeção está indo num caminho, né, que tenha uma tendência aí lógica para, né, para projeção, mas projeção nunca é fácil, né? Como já foi falado aqui, ser estabelecida. E a todo momento essa projeção pode ser revista, né? Agora, o projeto é que, né, quando a gente vai projetar e depois construir, aí é uma coisa. Depois a gente vai ter que observar se essa projeção aí não comportou da forma positiva ou negativa em termos de crescimento e verificar, no caso aqui específico, o consumo de água, mas a estrutura já está montada, né? Então, não tem jeito de mexer na estrutura, mas tem jeito de a gente observar qual que é a quantidade de água que eu vou produzir ou não. Então, se a taxa de crescimento está menor do que eu previa, eu posso, né, produzir menos água, eu posso retirar menos água, gastar menos energia para retirar água lá do rio, para tratar e transportar, né? Então, por exemplo, um loteamento vai funcionar. Qual que é a taxa de ocupação dele que eu vou prever, né? E aí, em função dessa taxa de ocupação, eu vou disponibilizando aquela quantidade de água para o loteamento. Caso contrário, né, se eu já considerar em termos de operação, né, aquela quantidade de água de fim de plano, eu vou ficar com uma água ali parada, vamos dizer assim, né, em um determinado setor da cidade, sendo que outros estão precisando, né? Então, tem uma perda disso aí, né? Tem a perda por vazamento, né? E a perda de recursos também, de estar disponibilizando aquela água sem ninguém utilizar, né? Então, eu preciso de ter alguém utilizando a água para poder sustentar também a questão do equilíbrio, né? Econômico, financeiro do serviço, né? Pois bem, vamos partir aqui então para o exercício 2, né? Que é para poder praticar um pouco essa estimativa populacional. E aí a gente tem o seguinte, ó, pedindo aqui para calcular a população de uma cidade para um ano que era de 2020, 2030, utilizando os métodos de previsão populacional, aritmético e geométrico, considerando as seguintes populações dos anos anteriores. Então, fomos lá, né, nos dados censitários, pegamos lá do censo de 90, 2000, 2010, as populações. Então, tinha lá no ano inicial 10.585, depois de 10 anos, uma população de 23.150, e no último dado censitário, em 2010, a gente tinha uma população de 40 mil habitantes. Pois bem. Bom, primeira coisa é a gente calcular lá essa projeção, né? Vamos calcular, então, pelo método, né, da projeção aritmética, inicialmente. Então, nós temos o coeficiente e a fórmula. Vamos calcular, então, qual é o coeficiente de crescimento. Lembrando que o coeficiente aqui é um crescimento linear, né? E depois, na sequência, a gente vai calcular, então, a projeção da população, né?
para 2020, aí, né, com o tempo de 2020, e aquela população para 2030. Então, por exemplo, naquele estudo que a gente, naquela vazão de projeto que a gente estabeleceu, né, no exercício anterior, para um ano, né, 2020, para 10 anos, eu vou projetar parte da minha estrutura do sistema, e para 20 anos eu vou projetar outra parte do sistema. Então, a gente pode adotar aqui as populações também condizentes para aqueles períodos, né? Ok? Então, vamos lá calcular o coeficiente primeiro. Então, a gente tem a fórmula definida do coeficiente lá, que é o Ka, né? Que vai ter essa variação aí do período, né, final para o período inicial, né? E a população também, né? Então, a gente vai calcular lá o Ka, é muito simples a fórmula, né? Então, a população final que a gente, né, tem da série histórica de 40 mil, né? A população inicial é 10.585, e o tempo aí, né, que a gente, né, levantou essas informações por, né, o tempo final aí, né, o T2, 2010, e o tempo inicial, 1990. Então, o coeficiente nosso, né, de crescimento, né, da projeção aritmética vai ser de 1.475. Vamos fazer, então, o cálculo da projeção da população, que é através desta equação aqui, né, onde a gente vai, então, acrescentando de forma linear, né, no tempo, né, cada tempo que eu vou inserindo aqui. Inicialmente, eu vou calcular aqui 2 tempos, né, para o T 2020 e para o T aqui 2030. O tempo final, 20 e 30. População inicial, 10.585, e o K aqui, que é a minha taxa de crescimento, né, obtida por esse coeficiente aqui que eu calculei. Então, como eu disse, né, como eu fui informando as variáveis aí, a minha população, então, projetada para 2020, a partir daqueles dados e assumindo essa projeção aritmética, né, que é um crescimento linear, vai ser de 54.707 habitantes, né? Eu saindo lá do ano de 2010, né, para 2020. Então, uma projeção aí de 10 anos, né? Mas considerado aí esse período, né, de avaliação aí, desde 90, 2000, 2010, né? Então, uma projeção ali, eu saí de 2010 para 2020, né? É uma projeção, então, de aumento aí de 40 mil para 54.700 habitantes. Para mais 20 anos, que seria o tempo de 2030, né? Aí, aplicando a mesma equação, eu vou ter, então, aqui no T final, né? 2030. Então, eu vou ter aí uma taxa de uma população, né, projetada de 69.415. Então, essas são as populações projetadas a partir desse modelo. Utilizando o modelo geométrico, né, eu tenho lá o coeficiente, né, que é o KG, ele vai ser utilizado aí para calcular, e eu tenho também a equação da projeção da população, né, que vai basear aí um comportamento geométrico, né? Então, ele vai considerar o coeficiente aí ano a ano, né? E não de forma linear ali, como era no modelo anterior. Mesma coisa, eu vou calcular para o ano de 2020 e para o ano de 2030. Então, a primeira continha nossa aqui é estabelecer o coeficiente do método geométrico, né? Então, aplicando aí a equação, eu vou ter um coeficiente de 0,065, e aí, trazendo esse coeficiente para a equação, né, eu vou, então, obter lá a primeira projeção populacional, olha só, de 77 mil habitantes, né, para uma população de fim de plano de 2020, né, e para uma população lá de fim de plano de 2030, utilizando também, né, esse coeficiente de crescimento aqui, né, geométrico, né, que ele vai considerando ano a ano a taxa de crescimento, né, eu vou ter, então, uma população de 150.157 habitantes. Então,
Essa que é a sensibilidade do projetista, né? Na hora de obter esses dados, então, observar, né? Então, comparando, né, com os dados da projeção anterior, né, a gente tinha lá 54, passamos, então, para 77, né, para 10 anos, e para 20 anos a gente passou de 69 mil para 151 mil. Né? Então, a gente observa aí, né, crescimento muito alto através da projeção geométrica, e a gente tem que ficar alerta, né, para isso aí, para não assumir um dado desse e depois superestimar, né, a nossa infraestrutura, construir uma infraestrutura que depois ela não vai ser, inclusive, utilizada, né? Aí fica subutilizada, né? Mas antes aqui de entrar nessa outra abordagem dada pelas companhias de saneamento, eu queria só abrir aqui a planilha, e aí, olha só, eu disponibilizei essa planilha para vocês também, que é esse exercício que a gente acabou de fazer. A gente vai fazer, então, essa estimativa populacional, né? E aí a gente entra com esses dados aí censitários e as minhas projeções, né? 2020, 2030, calculando, então, pelo método aritmético, eu tenho a população, eu tenho o coeficiente, né? O coeficiente de crescimento, e também eu tenho aqui, pelo método geométrico, tanto o coeficiente, né, de crescimento aqui, assim como também a população lá estimada ou projetada para esses fins de plano aqui, 2020 e 2030, fazendo uma comparação das duas aqui, né? E aí, nesse gráfico, a gente traz aí plota, né, essas curvas aí, né? A gente está plotando aqui com 2 pontos só, mas poderíamos, né, abrir esse período aqui de projeto, né, de 2010 até 2030, ano a ano, e é isso que vocês vão fazer aí no projeto, no quadro, né, que eu vou explicar para vocês aí, fazer o quadro da projeção de consumo de água. Então, uma coisa é a gente projetar a vazão que eu preciso para dimensionar a minha estrutura. Outra coisa é eu projetar a minha demanda de água ano a ano em função dessa população que vai crescendo. Vai crescendo, mas olha que interessante. Eu fiz uma projeção considerando só a taxa de crescimento crescente. Não considerei variações na vazão média per capita. Depois eu mostro para vocês lá sobre isso. Pois bem. Então, gente, esse aqui é o exercício, eu espero que vocês repliquem ele aí, né, na planilha de vocês, né? Calculem, e depois a gente vai usar a base disso aqui para poder projetar nosso quadro de consumo. Então, nessa mesma planilha, eu coloquei lá, que seria aqui, olha, essa aba aqui, novos loteamentos, aqui, olha, para vocês, então, inserirem aqui, né, calcularem através desse passo a passo aqui, ó, a projeção de consumo, né, no caso aí de novos loteamentos, seria para o projeto de vocês, né? Então, olha, primeira coisa a gente observar o zoneamento, né? Qual que é o zoneamento? Vocês já fizeram o estudo de parcelamento do solo, então, isso aqui já tá definido, né? Qual que é o parcelamento que eu posso fazer, né, em termos de zoneamento, então quantos lotes eu vou ter ali, como que eu posso ocupar esses lotes, qual é o coeficiente de aproveitamento desses lotes, então, para me gerar o máximo possível de aproveitamento do meu loteamento. Então, olha, o fim de plano, qual que é a população que eu posso ter máxima aqui? Eu já tenho que prever isso, né? Coeficiente de população, né, domiciliar, então, assim, olha, coeficiente de ocupação domiciliar, então, Ouro Preto, se eu não me engano, aqui, ó, 3,44, eu coloquei para vocês aqui já de uma vez, ó, mas consultem lá a página do IBGE, né? Então, assim, através do número de lotes, número de moradias, tendo aqui uma média de ocupação de Ouro Preto, através dessa média, eu posso, então, estabelecer aqui, né, uma população total. Então, eu tenho lá 100 lotes, mas esses 100 lotes podem, no fim de plano,
se tornar 300 moradias, então, a partir dessas 300 moradias, que eu tenho que calcular para a minha população, que vai ser de 300, né, adotando aí um coeficiente de ocupação domiciliar, né, de 3,44 moradores por domicílio, né? Então, eu teria aí 300 vezes 3,44 moradores por domicílios particulares ocupados, né? Considerando ali, né, só essa área, né, residencial e tal. Se tiver uma atividade comercial, eu tenho que inserir. Se tiver uma atividade ali industrial ou pública, também eu teria que inserir. Aí, na sequência, a gente vem aqui, ó, fazendo o cálculo da população de saturação, né, que é o projeto, né, a população de projeto, minha fim de plano, né, que vai ser através da densidade vezes a área, né? Então, eu posso calcular ela, né, através da densidade vezes a área, e também por essa, né, condição que eu apresentei para vocês aqui, né? Qual que é o número de domicílios, qual que é o coeficiente. Então, eu consigo, então, estabelecer aí a minha população de fim de plano ali, tá? População de fim de plano. Aí eu tenho lá, na sequência, né, calcular a projeção anual da população abastecida, né, que é a taxa de crescimento, método, né, aritmético, né, municipal. Então, uma coisa é estabelecer a população de projeto ou população de saturação, ok? Aquela que eu estou esperando que, quando o loteamento estiver todo ocupado, esteja presente ali. Então, todos aqueles 300, os 100 lotes, né, e nos seus 300 domicílios estejam ocupados. Então, todo mundo, né, ali para consumir água. Mas eu vou fazer um quadro de consumo anual desse consumo de água. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu estou saindo do ano zero e vou calcular ali para 20 anos. Vou assumir ali o meu período de projeto de 20 anos, né? Que é o que a gente viu aí como recomendado. Então, eu sei que para o final de 20 anos, ou vou estabelecer que a saturação vai ocorrer em qual ano? Vai ocorrer no ano 10? Vai ocorrer só no final do 20º ano? Isso aí eu vou conseguir através da taxa de crescimento que eu adotar. Então, eu vou fazer lá uma projeção lá em função dessa taxa de crescimento e vou estabelecer, olha, o meu loteamento vai estar ocupado, através dessa taxa de crescimento, ele vai estar ocupado em qual ano? Ano 10? Ano 15? Né? Então, qual ano que eu vou ter a ocupação máxima? E para isso eu vou ter que, então, fazer lá a minha taxa de crescimento, adotar minha taxa de crescimento populacional para Ouro Preto, né? Então, usar aquele exemplo anterior lá, né? Eu sugiro usar o método aritmético, né? Pelo menos no método aritmético ali, para poder estabelecer essa taxa de crescimento anual, e aí a gente vai calculando ano a ano a população do bairro, até chegar numa condição que ela está completamente, né, saturada, né, aquela área ali. Beleza, então calculei a minha população ano a ano, até chegar na saturação e também até o final de projeto meu, que é o projeto para 20 anos. Na sequência, eu vou lá assumir uma cota per capita. Então, lembra lá no início da aula, a gente estava falando das cotas per capita de água, né? Qual que é a cota que a gente vai adotar? Então, por exemplo, a gente está fazendo um projeto para Ouro Preto, a gente vai ter que aprovar o projeto na Saneouro. Então, a Saneouro vai falar, olha, aqui a gente adota a cota per capita de 120 litros ou 150 litros. Então, é um valor daquele lá que eu mostrei para vocês aí, que pode variar de 120 a 180, né? Cidades pequenas, cidades médias. Então, assim, a Copasa adota um valor para uma cidade, adota para outra. Então, vocês podem, dentro daquela faixa ali, adotar um valor, caso não tenha no manual lá da Saneouro. Vou mostrar para vocês aqui o manual da Saneouro, mas, caso não tenha, vocês vão, então, adotar uma daquela cota per capita típica ali, né? Pode usar até uma próxima da que a Copasa usa. Ou pode usar da Copasa, né? Uma cota que a Copasa usou de uma cidade próxima, melhor dizendo, né? Para ficar mais próximo da realidade.
Consumo médio diário, então nós vamos calcular lá a primeira vazão, ó, né, a partir da cota per capita e da projeção anual, né? Então tem uma projeção anual, se é a cota per capita, né, de cada habitante, então eu consigo estabelecer ali qual que é o consumo médio diário, tá bom? Consumo médio diário que eu vou ter ali para aquele ano 1, né? Que eu vou ter ali 10% da população da área ocupada, né, através da minha taxa de crescimento, se for isso, né? Então, aí eu vou calcular então a vazão média diária. Aí depois eu vou calcular qual que é o consumo máximo diário. Ó, ao K1 aqui, ó. Então, eu vou calcular com o K1, né? Depois eu vou calcular aqui qual que é o consumo máximo horário que eu vou ter naquele ambiente ali, naquele loteamento, né? Usando o K2, tá? Então, só, né, um lembrete aqui, ó, observe que vazões de consumo são vazões diferentes de vazões de dimensionamento, tá bom? Aqui a gente vai estar estabelecendo um quadro de consumo, né? A partir dessa cota per capita e a partir da população. As vazões de dimensionamento, nós vimos lá atrás, eu vou pegar a vazão média, né, esperada lá para fim de plano, eu vou adotar a população total, né, que eu vou projetar para a população total, e aí eu vou ali para cada etapa do sistema projetando a minha vazão, né, que depois eu vou usar no meu dimensionamento. Então, as vazões para dimensionamento, né? Tá? Aí, nessa outra aba aqui da planilha, tem um exemplo, né, que a gente fez para a Copasa, que ela também faz, né, parecido, usa lá uma equação própria, e ela utiliza aqui, né, duas variáveis aqui, que é a economia, que seria lá a semelhante aí, ao número de moradias que a gente teria no lote, tá? Então, por ligação, né? Então, a gente não faz por ligação, mas por economia. Então, aquela ligação lá tem 2, 3 economias, né? Naquele lote. Então, ela estabelece o número de economias possíveis para aquele lote, que seria, né? A gente trazendo aí uma associação com moradias. E aí, olha só, ela já define a taxa de crescimento, olha aqui, ó, de 0,25, né? Então, 1,025, que seria uma taxa aqui de 2,5% de crescimento, tá vendo? E aí ela vai fazendo a taxa de crescimento aqui anual, né? A partir aqui da variação anual de cada um, né, do nosso período de projeto aqui. Então, o período de projeto lá foi de 2007 a 2027, né? 30 anos, e aí calculou a economia anualmente, né, em função de cada ano, e aí o que ela fez aqui para calcular a população? Porque a vazão depois não é o consumo per capita vezes a população, a vazão média, né? Então, ela estabeleceu lá que a taxa de ocupação por economia ou por domicílio é de 3,5 habitantes. Nós vemos que é perto, inclusive próximo, né, de Ouro Preto, né, que é 3,44, e ela estabeleceu que o consumo per capita diário seria de 180 litros. Então, vem calculando a vazão média diária, né, que é, né, o consumo per capita vezes a população abastecida, e depois a gente vem lá, consumo máximo diário, que é calcular ali a partir do K1, né, adicionar o K1, né, no consumo médio diário, e depois o consumo máximo horário, que é adicionar, né, no consumo máximo diário o K2, né, que adotou aqui o valor de 1,5, né. Foi também calculado o volume de reservação, mas a priori não precisa se preocupar com isso, mas já trazendo essa informação aqui, vocês vão ver que uma recomendação geral para pensar em reservação de água, para projetar um reservatório para o bairro, né? Nesse sentido, a gente parte de uma premissa aí de ter uma reserva lá, pelo menos de 1/3 do volume de água que vai ser demandado para aquele
para aquele período lá, né? Então, um terço daquela vazão máxima, que é considerada aí a vazão máxima diária, tá? Não seria a máxima horária, não. Dividiu aqui, multiplicou por 86,4, né? 86,4 para transformar de litro para metro cúbico. Então, esse é o quadro de consumo que vocês vão projetar para o sistema de vocês, né? E aqui vocês podem estabelecer como economia o número de moradias do bairro, tá bom? Primeiro vocês podem estabelecer número de lotes, depois número de moradias, que vai ser definido através do parâmetro urbanístico. Aí, então, definir a população a ser abastecida através, né, dessa taxa de ocupação por moradia. Como eu disse, de Ouro Preto estava 3,44, segundo esse último dado do IBGE. Se vocês tiverem alguma outra forma de fazer a projeção do quadro de consumo, também podem fazer, tá? Mas essas são as mais utilizadas e fica aí como recomendação. Aí, pessoal, na sequência aqui, a gente tem aqui uma orientação, né? Que é essa para novos loteamentos, né? Então, a gente estava vendo uma orientação de estimativa de população para uma área já existente, uma área que, inclusive, já existe um sistema de abastecimento, mas para uma área onde não existe sistemas ainda de abastecimento, né? Os novos loteamentos, qual que é a abordagem que as companhias de saneamento dão, né, para isso, né? Então, assim, parte por essa análise que eu mostrei para vocês ali na planilha, né? Utilizando aí os métodos aritméticos e geométricos, né? Geralmente, a concessionária, quando a gente vai fazer o pedido, né? A gente tem lá um projeto de loteamento e vai falar com ela, olha, eu gostaria de saber se você tem condição de me atender, que é o estudo de viabilidade. Ela vai te pedir alguns dados, né? Inclusive dessa condição espacial, né? Qual que é o número de lotes, qual que é a população que você está prevendo, e ela vai checar isso, e aí ela vai falar, né? Sua população está ok, eu consigo te atender, não está ok, então ela traz essa orientação aí, né? Então, trazendo mais para uma realidade, né, de uma companhia de saneamento, a gente então tem aqui, olha, nesse material da Copasa, né, essa diretriz para a elaboração de estudo de projetos, no volume 5, esse material está lá na pasta, né, que eu vou disponibilizar para vocês, e ela traz algumas considerações aqui para fazer esse estudo populacional. Tudo isso que a gente vem falando aqui, ela vem reforçando, né? Considerar a população flutuante, considerar os dados do IBGE, avaliar, talvez, os dados comerciais da própria Copasa, né? Olha o horizonte mínimo que ela estabelece, olha, de 30 anos, né? Então, a gente pode montar o nosso projeto assim, se a gente não tiver uma orientação já direta de Ouro Preto, né? No caso da Saneouro, para fazer nossa projeção populacional, né? Então, aqui, olha, ela pede aqui, olha, apresentar o estudo populacional antes do prosseguimento e conclusão do estudo de concepção. Então, antes da gente fazer o estudo da concepção do sistema, né, ela vai pedir, então, para fechar esse estudo populacional, para ela falar se tem viabilidade ou não, inclusive, de abastecer em quantidade de água. Vai pedir para delimitar a área do projeto, que tem a ver com o estudo do parcelamento do solo que eu falei com vocês, né? Quantidade de lote, o que pode ser edificado ali, os coeficientes urbanísticos permitem verticalizar, se permite, qual que seria a projeção máxima de aproveitamento e tal da área. Então, para ter toda essa perspectiva, né, de ocupação da área. Ainda nessa diretriz dela, geral para projeto básico, né, falando lá do sistema de abastecimento de água, ela traz lá algumas definições, né, dos parâmetros de projeto, então vem lá reforçando lá o coeficiente de variação, né, da hora e do dia, K1, K2, cota per capita, índice de perdas, né, e demandas, se tiver alguma demanda industrial, né. Aqui ela traz uma observação, a gente já falou sobre isso. O
que pode estabelecer, né, uma cota diferenciada para um determinado setor da cidade, em função aí das suas características de ocupação, né, e de atividades presentes, né. No caso aqui, olha, em que não se dispuser de tais informações, a definição da cota per capita deverá basear em indicações bibliográficas, em dados de outras cidades e de características semelhantes. Então, ela vai te indicar, caso contrário, ela vai te informar, né, essa possibilidade de usar, então, esses dados aí que a gente foi falando anteriormente, né? E aí, olha só para arrematar, né, ela traz aqui, olha só, definir o alcance do estudo de alternativas, né, buscando o melhor aproveitamento do sistema, adotando 2 critérios básicos. Em todos os casos, estabelecer alternativa de alcance de 22 a 23 anos, sendo o 2 e o 3 primeiros anos destinados à elaboração de estudo, projetos e obras, como está lá, inclusive, naquela planilha que eu mostrei para vocês, né? E os cálculos de demanda, aqui, olha, apresentar o cálculo final da demanda, médias, aqueles valores da média, né, em função da população e da cota per capita, máxima diária, horária, ano a ano, por setor de abastecimento e sazonalidade. Né, sazonalidade aqui, se vai ter algum período do ano que a cidade vai ter ali aquela população flutuante e aí vai incidir no consumo de água. Ela tem que ficar esperta para isso, né? Separado desse segundo tipo de consumidor, né? Então, se é só residencial, se vai ter também um consumidor industrial aqui, né? Aquele singular. E aí a gente tem para arrematar aqui essas orientações, né, das companhias de saneamento, a gente tem, então, uma outra orientação aqui, que é essa norma técnica 104, da Copasa também, que ela fala lá de projeto de sistema de distribuição de água para loteamentos e conjuntos habitacionais. Então, quando a gente vai fazer lá um projeto do sistema só de distribuição, tá? Não tem que contemplar toda o sistema de abastecimento de água, que seria da captação, né, até a distribuição. Então, aqui seria especificamente para a distribuição. Quando ela vai falar assim, olha, lá na primeira fase, ela vai falar, olha, tenho viabilidade para te atender na quantidade de água que você quer. Então, a gente, parte só dali, ó, só da distribuição de água. Então, é provável que ela fale, olha, para o seu sistema de distribuição, você precisa, inclusive, de reservatório. Mas aí, nesse caso, ó, ela já fala, olha, como que vai estabelecer a população atendida? Ó, conforme a diretriz técnica básica. A DTB também para consumo per capita, ó, população atendida e consumo per capita. Índice de atendimento tem que ser, olha só, tem que projetar o meu sistema para 100%, projetar e construir, inclusive, tá? Não vai ser, né, vou projetar para 10 anos, 20 anos, não, é para projetar o sistema para atender o período final de projeto, ou seja, 100% da população. Eu já projeto, então, para atender 100% da população, depois que vai sendo operado em função da condição, né, de ocupação. Capacidade de reservação, né? Então, essa necessidade ou não de reservatório, ela vai informar na DTB, e os coeficientes, ela já estabelece esses coeficientes que a gente já falou aqui, coeficiente de maior consumo e de hora de maior consumo, né? Então, 1,2 e 1,5, que é aqueles que a gente tinha visto, tá? Então, a atividade prática, como eu mostrei lá na planilha, é vocês aplicarem aí para o projeto de vocês esse quadro de consumo de água, né? E já definir as vazões de projeto. Vazão de projeto, né? A vazão média de projeto nosso, qual vai ser? Então, cota per capita e população de fim de plano. Aí depois, qual que é o quadro de consumo de água que eu vou ter? Que é aquilo que a gente viu lá na planilha. Então, é isso aí, tá? Mais informações a gente tem aí nas referências bibliográficas. Aqui eu adicionei um slide com indicação das metas dos ODS contemplados na disciplina e na aula, tá bom? Então, para quem tem interesse em relacionar com a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são esses aí, os ODS, tá? Muito obrigado e até a próxima.